do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professora Gisele hoje para fazermos a nossa aula de matemática. Isso mesmo! Mas hoje a aula de matemática é em ritmo de Dia das Crianças. É contagem regressiva para o Dia das Crianças, não é verdade? Tá perto. Isso mesmo. Tá empolgado? Mas vamos se empolgar também para os nossos estudos, tá bom? Vamos lá? Vamos hoje com conteúdo novo de matemática, que nós vamos falar de quê? Vamos olhar a nossa agenda. Nós vamos fazer a explicação geral do conteúdo do mês. Por quê? Nós vamos trabalhar durante esse mês medidas de comprimento, medidas de massa e medida de capacidade. Lembra que nós já estudamos medida de tempo? Lembrou? Isso mesmo. E agora nós vamos falar sobre medida de comprimento, massa e capacidade. Certo? Muito bem. Vamos fazer a leitura das imagens das páginas 58 e 59 do volume 4 do Sistema Farias Brito. Lembrando, agora nós vamos fazer tudo do volume 4, certo? Muito bem. Outra coisa que nós vamos fazer na aula de hoje é imagens e objetos que caracterizam as medidas de comprimento. Porque nós vamos começar a falar de medida de comprimento, certo? Vamos lá. Olha aí. Vamos observar. Medida de tempo. Vamos relembrar a medida de tempo. O relógio ali, ó. Olha o desenho do relógio. Quando nós observamos um relógio, nós estamos observando o quê? A passagem do tempo, a passagem das horas. Isso. Mas qual é o outro instrumento? Qual é outro objeto que a gente lembra da medida de tempo? Um calendário, não é verdade? O calendário faz com que nós percebemos o quanto o tempo está passando. Que dia é hoje? Qual é o dia da semana? Não é verdade? Isso mesmo. E o comprimento, medidas de comprimento. Olha só, medidas de comprimento, a gente quer medir alguma coisa, não é verdade? Mas quais são os instrumentos que a gente utiliza? Coloquei um instrumento aqui, uma fita métrica. Isso. E aí nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. E medida de massa, que eu tenho ali uma balança, que vai verificar quantos quilos você tem. Quantas gramas tem um determinado produto? Isso? Muito bem. A massa de determinado produto, de determinado objeto. E nós temos a capacidade. Capacidade, olha aqui, ó, do litro, do líquido, tá bom? De determinado objeto. Então, nós vamos trabalhar isso durante um mês. Olha só. Agora, aí no seu livro, pegando o material, porque no nosso livro nós temos aí a abertura da unidade. Nós temos a unidade 7, que vai trabalhar mais grandezas e medidas, na página 58 e página 59. Você pode abrir o seu livrinho aí para a gente identificar. Vamos observar aí, na página 58. Vamos observar. O que está acontecendo aí nessa imagem? Né? Onde é que essas pessoas estão? Vamos observar. Tem ali duas pessoas fazendo um prato, né? Uma refeição. Isso. Mas nós temos ali uma plaquinha muito importante, ó. Que essa plaquinha está dizendo o quê? R$ 50 por quilo. Então, essas pessoas estão colocando o seu alimento no prato, mas eles vão ter que fazer o quê? Pesar. Isso mesmo. A balança é um instrumento utilizado para pesar determinado objeto, determinada coisa. Então, ele vai ter que usar botar esse prato aí na balança para poder pesar. Por quê? Porque ele vai pagar pelo alimento, pela comida, de acordo com o quilograma. Tá? Então, aí, ó, certo. E aí já tem uma pessoa aí no caixa já fazendo um pagamento, né? Utilizando cédulas, não é verdade? Isso mesmo. Mas agora nós temos aqui dizendo assim, ó, suco natural de laranja, jarra 1 litro,
Professor, o que significa esse L aí? Litro, tá bom? Um litro, R$ 15. O copo, 200 ml. Outro também, outra unidade aí, que nós vamos trabalhar na medida de capacidade, tá bom? R$ 4. Certo. Mas e agora na página 59? Vamos observar aí. Olha ali um relógio lá na parede. Pronto. Esse relógio aí está se relacionando a quê? Qual é o tipo de medida aí? Medida de tempo. Isso mesmo. O relógio está marcando aí as horas, tá? Os ponteiros, ponteiro pequeno, ponteiro grande. Lembra como é? Isso, ponteiro grande lembra o quê? Marca o quê? As horas. E o ponteiro grande? Marca os minutos. Muito bem. Aí nós temos algumas perguntinhas. Vamos fazer aqui agora. Bora lá. Para começar, em diversas situações do dia a dia, temos de fazer medições. Isso, medir as coisas. Nesta lanchonete, que instrumento é usado para pesar o prato de comida? Falei agorinha. Lembra? Observa aí no seu livro. Qual foi o instrumento utilizado para pesar o prato da comida? A balança. Pronto. Quanto custa o quilograma da comida? E aí? Lá na plaquinha tinha dizendo, não era não? KG. Tia Gisele. KG, quilograma, tá? Quanto custa? R$ 50. Pronto, perfeito. Agora nós temos para refletir. Observe o relógio da lanchonete. Observando o relógio. Quantos minutos faltam para o meio-dia? Conta aí. Quantos minutos está faltando para chegar meio-dia? Está faltando 23 minutos. Fábio vai comprar 1 litro de suco para dividir com os colegas. O que é mais barato? Comprar uma jarra ou 5 copos? E aí? Olha naquela plaquinha que tem dizendo lá a quantidade, o valor. Então, vai ser mais barato ele fazer o quê? Ele comprar uma jarra de suco. E aí, conseguiram identificar? Nós fizemos leitura de imagens, nós fizemos leitura do que está acontecendo aí nessa cena, certo? A página 60 vai falar sobre o quê? Vai falar sobre medidas de comprimento, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ó, nós temos aí instrumentos padronizados de comprimentos. Professora, padronizados é porque é algo já certo, é algo correto, é o que nós realmente utilizamos para fazer medições. Padronizados, corretos, tá bom? Então, nós temos instrumentos padronizados de comprimentos. Quais são aí? Nós temos régua, certo? Nós temos fita métrica, nós temos metro articulado e nós temos uma trena. Isso daí são instrumentos que servem para medir, tá? E aí nós dizemos que eles são padronizados. Mas também nós temos medidas de comprimentos não padronizados, tá bom? Que é o quê? O palmo, olha aí, ó, o palmo da sua mão, passos, os passos que você dá, o pé e a polegada. Isso daqui são medidas não padronizadas, tá bom? Sabe por quê? Porque cada pessoa tem uma mãozinha aqui diferente da outra. A medição vai ser diferente, tá bom? Já uma fita métrica, não. Se eu for medir um tecido, for medir uma parede, for medir alguma coisa com a fita métrica, vai dar aquele valorzinho lá. Se outra pessoa for também medir aquele mesmo local, vai dar o mesmo valor, tá bom? Não vai ter diferença, certo? Já isso daqui tem.
Tem a diferença. O pé, se eu for medir a distância, a largura de uma sala de aula, de um lado para o outro, utilizando o meu pezinho, vai dar uma quantidade. Mas se você for fazer essa medição utilizando o seu pé, da largura da nossa sala de aula, de um lado para o outro, vai dar outra medida. Por quê? Porque o seu pé é menor do que o meu. Tá? Então, isso daí é medidas não padronizadas. Olha aqui. Agora eu tenho algo bem legal para a gente fazer a leitura, para a gente tentar identificar se é medida padronizada ou medida não padronizada. Vamos ler com a tia. A pisada pesada do gigante. Lá vem o grande gigante, pisando forte no chão. Tutururu, tum, tum. O seu pé é bem grandão. Quando bate, faz tremer o chão. Turururu, tum, tum, tum. Pronto. Olha aí a pisada do gigante. Onde está essa pisada? Aqui. Olha a pisada do gigante. Ele está saindo da casinha e está indo para cá, ó. A pisada do gigante. Agora me diga uma coisa. Essa pisada aqui é um exemplo de quê? De medida padronizada ou medida não padronizada? E aí? Falou? Respondeu? Muito bem. Olha aí, são os passos, né? Os passos que esse gigante deu. Significa que é medida de comprimento não padronizado. Certo? E aí nós temos o quê? Vamos falar mais sobre medida de comprimento. Para medir comprimentos, podemos usar diversos objetos ou parte do corpo como instrumento de medição. Isso mesmo. No dia a dia, há vários instrumentos de medida que utilizam a unidade padrão do comprimento. Então, nós temos o metro como uma unidade padrão. Tá certo? O símbolo do metro é o quê? É o M, a letrinha M, que significa metro. Um metro, eu vou fazer como? Um M. O símbolo que a gente usa para o metro é o M. Então, se eu quero 1 metro, eu tenho 1 M. Vamos ver aqui uns exemplos. Eu trouxe aqui o quê? Fita métrica. Olha aqui o desenho de uma fita métrica. A fita métrica é usada pelas costureiras, não é? Quem é que já viu a costureira utilizando a fita métrica? Se eu vou na costureira para pedir para fazer uma blusa, aí, muitas vezes, ela faz o quê? Uma medição. Ela vai, botar a fita métrica aqui para medir. Ah, eu trouxe uma fita métrica para mostrar para vocês. Isso mesmo, a fita métrica. Então, se eu for na costureira, ela vai usar essa fita métrica? Vai, porque ela vai querer medir o comprimento, a largura, tá bom? De acordo com o meu corpo. Isso mesmo. Então, é muito importante utilizar a fita métrica. Outro instrumento é a trena, ó. Usado para medir terrenos. É usado principalmente por pedreiros para medir as paredes. Quem já viu esse instrumento? Eu já vi. E você? Muito bem. Esse daí é muito utilizado, né, para fazer isso. Os pedreiros costumam ter isso, tá? E nós temos também a régua. Temos o instrumento da régua. Só que a régua, ele é o quê? Essa régua, ela é menorzinha, não é? Ela vai nos remeter agora aos centímetros. Vamos ver. A régua é usada para medir pequenos comprimentos, que são os centímetros. Pronto, falei de metro, agora eu estou falando de centímetros. Olha aí, centímetros. Qual é o símbolo do centímetro? MCM, tá? É o símbolo que nós usamos para o centímetro. Aqui está uma régua. Pronto. Se você tem uma régua aí em casa, vamos observar. Essa distância aqui, ó, 0 para o 1, 1 para o 2, ó, tá vendo? 2 para o 3. Essa distância aqui é o centímetro, ó. Aqui eu tenho 1 centímetro, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Então, essa régua tem quantos centímetros? 15 centímetros, certo? Olha aí. Então, são necessários 100 pedaços de 1 centímetro para formar 1 metro. Fique ligado, tá? Por essa razão que tem essa denominação, centímetro. Por quê? Porque são necessários 100 pedacinhos para formar, tá bom? Agora, o milímetro. Pronto, outra unidade de medida que nós estamos falando do comprimento, tá bom? Então, nós temos o milímetro, ele é menor que o centímetro. Olha aqui, ó. Agora, vamos falar sobre o milímetro. O milímetro é aqui, ó. Observe na sua régua se você tiver em casa, ó. Aqui nós vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Tia Gisele, aqui eu tenho o quê? 10 milímetros, que é igual a 1 centímetro, tá? Então, os milímetros está aqui. Esses tracinhos bem pequenininhos, tá bom? Então, aí, eu vou dizer o quê? Que eu tenho 10 milímetros, que corresponde a 1 centímetro, certo? Então, o símbolo do milímetro é o quê? MM. Muito bem. Agora, é com você. Olha só. Eu quero que você faça aí na sua casa, no lugar onde você assiste as aulas ao vivo, tá bom? Quero que você faça a sua medição. Isso mesmo. Se você tiver uma fita métrica em casa, ótimo. Tia Gisele colocou aqui na parede. Por quê? Porque eu quero que você, ó, faça a sua medição. Eu quero que você coloque a fita métrica, certo? E faça a sua medição. Coloque na parede. Pronto. Se você não tiver fita métrica, tudo bem. Faça isso. Se encosta na parede, direitinho, e peça para alguém aí fazer a marcação. Coloca, ó, faz um risquinho na parede, bem pouquinho, tá bom? Porque depois eu quero que você desenhe a sua mãozinha em qualquer folha, tá bom? Você vai desenhar a sua mãozinha várias vezes, vai recortar e vai fazer assim como a tia Gisele começou a fazer. No lugar onde você marcou sua medição, você vai colocar o quê? As mãozinhas, um embaixo do outro, até o seu tamanho, tá bom? Igual a tia colocou aqui, ó. Os meninos estão fazendo a sua medição, e aí, depois, você coloca a mãozinha na parede. Combinado? Entenderam? Isso. A tia Gisele começou a fazer, tá bom? Aqui teria que colocar mais mãozinhas até chegar lá no final, de acordo com a sua medição. Você vai colocar isso daí na parede onde fica próximo à sua aula, tá bom? Onde você assiste as aulas ao vivo. Por quê? Porque eu quero ver, tá bom? Nas nossas aulas ao vivo, nós vamos analisar direitinho. Eu vou querer ver. Combinado? Muito bem. E aí, qual instrumento de medida de comprimento usamos em cada situação? Vamos observar aqui. Olha, aqui eu tenho o quê? Tecidos, tá? Tecidos que, para a pessoa fazer a metragem desse tecido, ela vai ter que utilizar alguma coisa, não é verdade? Quando a mamãe vai ao centro para comprar um pedaço de tecido para fazer a sua calça da escola, para fazer um vestido, né? Ela vai ao centro e diz assim, moço, eu quero 1 metro desse tecido. Isso. Aí o que o rapaz vai fazer? Vai recortar, mas ele vai ter que medir. E aí, ele pode usar o quê? Uma fita métrica para fazer essa medição. Isso mesmo. E aí, nós temos agora outra imagem. Ó, presta atenção. Nós temos aí uma parede. Olha, a altura e largura. Isso mesmo. Mas aí, ó,
que eu posso utilizar para fazer essa medida? Posso utilizar um metro articulado ou uma trina, certo? Muito bem. Isso mesmo, meus amores. Olha o recadinho que eu deixo para você. Ser criança é ser feliz e desfrutar intensamente de todos os instantes da vida. Eu desejo um feliz Dia das Crianças para você, tá bom? Aproveite esse dia, se divirta bastante, certo? Um beijo bem carinhoso. Um beijo bem gostoso em vocês e até nossas próximas aulas.